A tangerina é uma fruta maravilhosa. Tem gente que diz, inclusive, que ela é uma fruta que você nunca consegue comer discretamente. Porque quando você abre uma tangerina, todo mundo sabe que você está comendo. Por conta do perfume dos seus óleos essenciais, que tem, inclusive, muitos benefícios para a saúde. Aqueles óleos que você sente, aquele odor, aquele cheiro maravilhoso. Gente, qual o primeiro benefício da tangerina? O primeiro benefício da tangerina é que ela desacelera o envelhecimento. Claro, porque ninguém vai evitar que você envelheça. É impossível a gente evitar o envelhecimento. Mas o que a gente pode fazer é desacelerar esse envelhecimento. Diminuir o ritmo dele. Fazer com que ele fique mais lento. E a que se deve isso? Em primeiro lugar, pela quantidade muito abundante de vitamina C nessa fruta maravilhosa. Mas não é só a vitamina C. É a qualidade da vitamina C que tem nessa fruta. Que já vai empacotada e já com uma codificação para agir na pele e em vários outros pontos do nosso corpo, retardando o envelhecimento, aumentando a produção de colágeno, melhorando a elasticidade da pele e outras vantagens também. Acredito que esses flavonoides, que são os compostos fenólicos, também têm uma ação sobre a telomerase. O que é telomerase? É uma enzima que atua na célula, impedindo o encurtamento do telômero. Falei grego, não falei? Vou explicar aqui para vocês. As células da gente se reproduzem o tempo inteiro. O corpo está renovando as células. Lembra daquelas aulas de biologia em que a célulazinha ela se divide em duas? E aí, na divisão, o cromossomo ele também se divide em dois? Não. Nesse momento em que o cromossomo se divide, uma porção dele, chamada telômero, se encurta um pouco mais. A cada divisão, ao longo dos anos e anos e anos em que você vive, o telômero vai se encurtando cada vez mais. E quanto mais o telômero está encurtado, mais a célula está envelhecida. E ela vai ter todas as características de uma célula velha. Portanto, quanto menos o teu telômero encurtar, menor vai ser a velocidade do teu envelhecimento. Tanto é que existem algumas plantas medicinais maravilhosas, como a centela asiática e o astragalus, que atuam aumentando a atuação desta enzima chamada telomerase. A telomerase vai atuar exatamente protegendo o telômero desse encurtamento. Lógico que não vai conseguir isso eternamente. Vai chegar um dia que ele vai encurtar. Vai chegar um dia que você vai envelhecer inevitavelmente. Porém, esse envelhecimento pode ser retardado. Por isso que você encontra pessoas com 90 anos que parecem ter 78 anos. Você encontra pessoas com 65 anos que parecem ter 90. Porque o envelhecimento pode ser precoce ou pode ser retardado. Isso é possível. A gente já tem conhecimento para isso. E o telômero é uma das chaves para a gente conseguir isso. Substâncias naturais atuam normalmente protegendo o telômero pelo incremento da ação dessa enzima chamada telomerase, que protege essa estrutura do cromossomo das células. Existem flavonoides na tangerina que com certeza vão atuar sobre essas áreas da célula, protegendo a célula do envelhecimento. Esse é o benefício número 1. E qual seria o benefício número 2 dessa fruta fantástica? Gente, ela vai aliviar a prisão de ventre. Quem não fica triste e amargurado porque não consegue ir no banheiro fazer o número 2 todos os dias? É uma tristeza muito grande. E quando passa 1, 2, 3, 4, 5 dias, e além disso, o intestino, a gente sabe que ele é a mãe da nossa saúde. Então, se o intestino está com prisão de ventre, isso repercute sobre todo o organismo, inclusive pelo acúmulo de toxinas que não foram eliminadas. Então, é muito importante cuidar disso. A tangerina, sendo comida, eu não estou falando aqui de suco da tangerina, principalmente se for coado, não é legal. O bom é você comer a tangerina, porque a tangerina, gente, tem 3 vezes mais fibras do que a laranja. Imagina! E essas fibras são as fibras solúveis, como pectina, lignina. Fibras solúveis são uma espécie de carboidratos que, além de servirem como alimento para bactérias saudáveis, isso é espetacular, porque quanto mais você alimenta as bactérias saudáveis, mais elas se reproduzem e elas vão contribuir para um melhor funcionamento do intestino. E além disso, essas fibras também vão puxar água e fazer com que o bolo fecal fique mais facilmente, que ele flua, que ele se movimente mais facilmente pelo intestino, fazendo com que ele fique mais facilmente, possa ir para o final do intestino, que ele possa ser movimentado dentro do intestino. Então, quando você aumenta esse volume das fezes, você estimula a parede intestinal
a se movimentar também nos chamados movimentos peristálticos, que vão fazer esse bolo fecal ir adiante e o teu intestino vai funcionar melhor a partir desse maior consumo de fibras. E a tangerina tem muita fibra. Então a tangerina sendo consumida regularmente, eu não estou falando de comer metade de uma tangerina, é comer 3 tangerinas, 4 tangerinas. Isso aí vai ter um efeito melhor. É uma quantidade muito boa de fibras que vai ajudar o teu intestino a funcionar melhor. E qual seria o terceiro benefício? Gente, a fruta tem flavonoides e o segredo está justamente nesses flavonoides. Que são compostos fenólicos, substâncias do vegetal. Eles vão atuar estimulando a absorção do ferro. Gente, o ferro é muito importante para a fabricação da hemácia, porque ele faz parte de uma proteína chamada hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue. Então, muitas vezes as pessoas têm anemia por falta de ferro. Não é a única causa de anemia, claro, mas é muito frequente essa causa. As pessoas têm anemia por falta de ferro. Então, quando você aumenta a absorção do ferro para essas pessoas, você vai melhorar os quadros de anemia. E a tangerina atua exatamente aumentando a absorção do ferro no corpo da gente. Então, se 40 minutos depois de você comer, por exemplo, uma quinoa, que é um alimento que tem muito ferro, ou então um feijão azuki, que tem muito ferro também, e você, 40 minutos depois ou 1 hora depois, você comer 2 tangerinas, você vai aumentar a absorção do ferro. Ou antes de comer o feijão, ou seja, meia hora antes do almoço, você come 4 tangerinas. Então esses flavonoides vão estar lá no teu intestino na hora em que você colocar para dentro a quinoa, que tem 55 vezes mais ferro do que o feijão, sabia disso? Então você vai absorver mais ferro a partir do consumo da tangerina. Ela melhora a anemia. Gente, vê que coisa fantástica. E além disso, a própria vitamina C, que não é igual, saiba disso, a vitamina C na natureza não é igual a qualquer outra vitamina C. A vitamina C que existe, por exemplo, na acerola é um pouquinho diferente da vitamina C que existe na tangerina, que é um pouquinho diferente da vitamina C que tem no kiwi. Porque não é o ácido ascórbico, é o que acompanha esse ácido ascórbico. Eu até fiz um vídeo no canal sobre isso. A vitamina C que existe na natureza, ela é acompanhada de um pacote de flavonoides ao redor dela, especiais, que vão ter uma programação de agir em determinada parte do corpo da gente para uma função específica benéfica para nós. Então, por exemplo, a tangerina possui vitamina C empacotada com flavonoides que vão estimular a produção na pele de colágeno. Colágeno que vai fazer tua pele ficar mais bonita e mais rejuvenescida. Vê que maravilha! Qual o quarto benefício dessa fruta maravilhosa? Eu já falei aqui muitas vezes no canal que fruta é uma das coisas mais recomendadas para o diabético comer. Porque a frutose não altera em nada a insulina e a quantidade de glicose e frutose na fruta é muito baixa e não vai fazer mal nenhum para o diabético. E além disso, comendo as frutas, você vai ter fibras que vão ajudar na glicemia também, porque vai alterar a microbiota intestinal favoravelmente para o diabético. E além disso, vai ter os flavonoides, que são esses compostos fenólicos, substâncias farmacologicamente ativas que vão atuar aumentando a sensibilidade à insulina, melhorando a quantidade de insulina no teu corpo, melhorando o metabolismo da glicose, favorecendo quem é diabético. Então é muito diferente, por exemplo, você comer fruta do que você comer arroz e feijão. O arroz e feijão tem muito carboidrato, muito mais inclusive, 3 vezes mais do que as frutas, e não tem esses flavonoides e nem as fibras na quantidade que as frutas têm. Eis a questão. Então é muito melhor para o diabético consumir frutas do que consumir amido, alimentos ricos em amido. Principalmente alimentos ricos em amido com grande quantidade de carboidrato, com grande carga glicêmica. A tangerina possui em 100 gramas da fruta apenas 8 gramas de carboidrato. Sabe quantas gramas de carboidrato tem no pão? 100 gramas de pão? 80 gramas de carboidrato. 10 vezes mais. Então, um diabético comendo um pão, e o pão integral não altera não, viu? Não melhora em nada isso aí. O pão integral é tão nocivo quanto o pão branco. Essa história de que pão integral é melhor porque tem fibra, que é... Não, conversa mole. A quantidade de glúten que tem e a quantidade de amido que tem é tanta quanto o pão branco. Então, não melhora em nada. O diabético não deve comer pão de jeito nenhum. Então, o pão ele vai possuir 80% de carboidrato. E a tangerina, 8%. Olha, o arroz e o feijão possuem 30% de carboidrato.
Então, em 100 gramas de arroz e feijão tem 30 gramas de glicose. Em 100 gramas de tangerina tem 8. Quem é melhor para o diabetes? Quem tem menos glicose? Claro. E além disso tem os flavonoides e as fibras. Bem, então regula a glicemia. Esses flavonoides que tem na tangerina vão regular a glicemia, melhorando a resposta à insulina nas células, aumentando a sensibilidade à insulina. Então melhora todo o metabolismo, a glicose vai para dentro da célula e você vai ter uma glicemia menor, uma regulagem do metabolismo da glicose. Quinto benefício dessa fruta espetacular, fantástica, você já está vendo o quanto ela é fantástica, é que combate o câncer. Ela combate o câncer e ela previne o câncer. Ou seja, ela tem uma ação quimioterápica e quimiopreventiva. A tangerina, principalmente aquela casca delazinha, pode ser aquela parte brancazinha dela, é bom você comer, mastigar aquilo ali um pouquinho também, e engolir, tá? Aquela parte branca, um pouquinho dela, porque contém uma substância chamada salvestrol Q40. Dá uma olhadinha aí, é salvestrol Q40. É um polifenol, é um composto fenólico, que já foi constatado em laboratório que destrói células cancerígenas. Tem um efeito quimioterápico e quimiopreventivo. Se tiver alguma célulazinha cancerígena em formação ali no teu corpo, esse salvestrol Q40 da tangerina vai detonar essa célula e vai prevenir o câncer. Então, essas frutas, gente, que tem uma característica de serem frutas cítricas, já está comprovado que elas estão relacionadas com a redução da incidência de câncer. Esse é mais um benefício, é o quinto benefício dessa fruta fantástica. Gente, Deus fez as frutas com a própria mão. Eu tenho certeza disso, porque é tão maravilhoso quando você estuda as frutas, porque você percebe a quantidade de benefícios que elas têm, é algo divino. O coco, a banana, a laranja, a uva, o mirtilo, a acerola. Gente, é maravilhoso, é uma coisa que vem lá de Deus mesmo, que vem do céu, do paraíso. É um presente pra gente, é um presente de Deus pra gente. Então, combater o câncer é algo muito importante para quem já tem câncer, para complementar o tratamento, comer muitas frutas e tangerina, inclusive, e para quem está querendo prevenir o câncer. Então, você comendo regularmente a tangerina, você está prevenindo o câncer. Vários trabalhos científicos foram feitos, procure aí no Google acadêmico, você vai encontrar fácil, o salvestrol Q40 e o efeito dele sobre as células cancerígenas foi comprovado em pesquisas de laboratório. Mas, como sempre, qualquer substância que seja natural não pode ser patenteada, então não há interesse comercial nisso e isso não vai muito além. Agora, se tivesse como patentear, eles ficariam achando o máximo, iriam vender a preço de ouro. Mas nós temos aí, dado pra gente pela natureza, a tangerina, e principalmente num país como o Brasil, em que a gente tem uma oferta de frutas tão fantástica, isso é um presente pra gente. Sexto benefício dessa fruta maravilhosa, gente. Ora, não podia deixar de ser. A tangerina tem um potente efeito anti-inflamatório. Isso aí é muito bom para aumentar a tua saúde, porque a gente sabe o quanto a inflamação crônica, ela prejudica a saúde e ela abre as portas para várias doenças. Desinflamar é muito importante sempre. E existe uma substância chamada nobiletina. Vê só a quantidade de fármacos naturais, de remédios naturais que existem nessa fruta ímpar. Você já viu o salvestrol Q40? Você está vendo agora a nobiletina. Nobiletina é mais um flavonoide que tem um elevado poder anti-inflamatório, comparável a um anti-inflamatório não hormonal desse de farmácia, comparável a um diclofenaco da vida. Então, imagina você tomar um anti-inflamatório desse, que é uma química espetacular, uma química de Deus, que vai entrar no teu corpo, não vai provocar nenhum efeito colateral e vai desinflamar você. Vê que maravilha. E quando você desinflama o corpo, regula a inflamação, você fecha as portas para várias doenças. É o que eu falo aqui no canal. Comer frutas é algo que você faz para aumentar a tua saúde, para com certeza ter mais dias de vida nessa terra. E com qualidade de vida também, que é muito importante. Coma frutas. Isso é de suma importância para a tua saúde. Eu uma vez atendi um paciente com 92 anos de idade. Isso faz tempo já, faz uns 4 anos atrás. E eu, ao observar esse paciente, quando perguntei a idade dele, que eu sempre pergunto, eu me espantei, porque ele não parecia nunca ter 92 anos de idade. O senhor tem 75. Ele parecia ter 75.
E eu fiquei brincando com ele no consultório, eu disse, ó, prove pra mim que você tem 92. Ele puxou a carteira de identidade, eu olhei para a data de nascimento, fiz as contas, ele tinha realmente 92 anos de idade. Tinha ido para o hospital porque estava com uma gripe. Não tinha pressão alta, não tinha diabetes e, pasmem, não tomava nenhum remédio de farmácia. Nenhum. Absolutamente nenhum. Saúde top. A cara de 75 anos. Eu perguntei qual era o segredo para ele, dele estar desse jeito. E ele me disse, ó, doutor, o meu segredo é que eu durmo cedo e eu como muitas frutas todo dia. Aí eu confirmou a minha teoria, entendeu? Bem, pode perguntar a qualquer idoso, se você vê algum idoso com a cara jovial, cheio de energia, trabalhando, sem doença, com uma qualidade de vida lá em cima, pergunte a ele se ele come fruta e você vai ver a resposta. Então a nobiletina é um anti-inflamatório fantástico que vai ajudar você a viver muito mais anos aqui na Terra, e a tangerina tem essa substância. Sétimo benefício da tangerina, qual seria? Você acredita que as frutas têm efeito calmante? Ora, a tangerina possui uma quantidade de 3 ou 4 fitonutrientes, que são os flavonoides que estão presentes nela. Tem uma lista de flavonoides, não é só nobiletina e salvestrol, não. São muitos. E tem uma lista de flavonoides, alguns flavonoides, que atuam sobre o sistema nervoso central, acalmando o paciente. Isso é um calmante natural. Então, comer tangerina acalma. Existem alguns óleos essenciais, alguns óleos que têm, inclusive, aquele odor maravilhoso, aquele cheiro fantástico da tangerina, cítrico. Esses óleos essenciais atuam também sobre o sistema nervoso central, diminuindo a produção de cortisol. Então vai regular aquele eixo lá que vem do hipotálamo, mandando uma mensagem para a glândula adrenal para produzir menos cortisol. Então, baixando o cortisol, você vai acalmar a pessoa e vai fazer a pessoa ficar menos estressada. É um calmante natural. Já fizeram pesquisas científicas que comprovaram que esses óleos essenciais que existem na casca, que você, ao consumir a tangerina, você absorve eles também, e ao sentir o cheiro, eles já estão entrando em você, no seu corpo. E esses óleos essenciais, eles vão atuar diminuindo o cortisol e melhorando o teu estresse. Isso é maravilhoso para aumentar a imunidade, para fazer você dormir melhor também. Nada melhor do que à noite, às 7 horas da noite, comer umas 3 tangerinas para poder dormir melhor de noite, para baixar o teu cortisol. Quanto mais o cortisol está baixo à noite, melhor para você dormir, que aí vai ter mais melatonina. O cortisol trabalha no oposto da melatonina. E para completar e fechar esse vídeo com chave de ouro, o que é que tem ainda na tangerina que pode ajudar você a ficar com menos gordura, a emagrecer, queimar gordura e a também retirar algumas gorduras velhas e estragadas que ficam bloqueando artérias muito pequenas e capilares muito pequenos, provocando um bloqueio da microcirculação. Existe uma substância chamada limoneno, que tem muito no limão também. O limoneno, ele é um óleo essencial fantástico, de um poder medicinal extraordinário, que vai atuar exatamente queimando, dissolvendo. Ele é como se fosse um detergente de gordura. Ele é um detergente. O que o detergente faz sobre a gordura? Tu tá com a mão toda engordurada, tu pega um sabão ou um detergente, você vai fazer o quê? Vai tirar a gordura. O limoneno faz isso. Então ele vai desobstruir artérias muito pequenas, veias muito pequenas que estão obstruídas pela deposição de gordura ruim que não foi metabolizada no teu corpo. Então, o consumo da tangerina vai limpar tuas artérias, vai dissolver essas gorduras que estão bloqueando a microcirculação, que é a circulação microscópica do teu sangue, que é a mais importante que existe. Então vai melhorar a oxigenação do sangue. Imagina você passar 30 dias comendo tangerina todo dia. É remédio. Vamos seguir as sugestões de Hipócrates, o pai da medicina. Ele disse isso há 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo. Faça do teu alimento o teu remédio. Hipócrates falou isso. Vamos fazer da tangerina um remédio para você. Passa 30 dias comendo tangerina para tu ver a tua circulação melhorar. Eis uma dica para você, tá? E melhorando a circulação, melhorando a oxigenação das células, você vai ter uma revitalização do corpo,
um rejuvenescimento. Olha aí, outra via pela qual a tangerina ajuda a rejuvenescer você e a desacelerar o envelhecimento. Limpa as artérias por conta do limoneno, que não só faz isso, viu? Tem muitas outras funções também. O limoneno é espetacular. Agora, uma dessas funções é desobstruir a artéria entupida por gordura. Limpa as tuas artérias, melhorando a oxigenação do sangue na microcirculação. Vê que maravilha, gente. São 8 benefícios fantásticos, extraordinários, que eu acho que depois de assistir esse vídeo, você vai querer comer tangerina todo dia. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu vou agora convidar você a se inscrever em nosso canal. Se inscreve em nosso canal, ajuda a gente. É tanto conteúdo de qualidade que a gente trabalha aqui para trazer para você de graça, gratuitamente. E a única coisa que a gente pede é para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Você clica aí embaixo da telinha, tem inscrever-se. Você clica no inscrever-se, aí vai aparecer inscrito. Aí vai aparecer de lado um sininho, você clica nele e vai aparecer todas. Você clica em todas. Com esses 3 cliques você vai estar apto a receber todas as notificações de quando tiver um vídeo novo maravilhoso como esse aqui no canal, tá? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela tua participação aqui. Que Deus abençoe você com muita paz, com muita saúde. Até a próxima live, gente. Tchau, tchau.